Capítulo 73 Taxa de crescimento Deus. Nili pegou o pote do demônio do pesadelo, o qual brilhava levemente e emitia uma aura misteriosa. Aquele item era um tesouro antigo. Nili nunca pensou que algo do tipo realmente apareceria na casa de leilões, que é a razão pela qual ele não se importou com nada além de comprá-lo. Se tivesse perdido essa chance, ele definitivamente morreria se lamentando. Nili passou a mão direita pela superfície do pote, injetando um pouco de sua força-alma nele. O pote do demônio do pesadelo brilhou, formando uma espécie de conexão com Nili. Quanto aos usos deste item, até o próprio Nili conhece apenas alguns, por isso ele estava decidido a estudá-lo ainda mais. Um dos usos do pote é que, ao colocar 10 tipos de espíritos demoníacos com o mesmo atributo dentro dele, há uma possibilidade de refinar aqueles 10 em um novo e mais forte espírito. Mas naturalmente, sempre existe a chance de fracasso. Nili comprou tantos espíritos demoníacos para que pudesse refiná-los em um novo espírito realmente forte. Eu já tenho um espírito demoníaco do tipo assassino. O que eu mais preciso agora é um que possa enfrentar inimigos de frente. Nili pensou por um tempo. Ele comprou mais de 2.000 espíritos demoníacos do tipo lutador. Apenas 2.000 espíritos demoníacos do tipo lutador, e começou a se perguntar como faria para conseguir refinar um espírito demoníaco de tipo lutador realmente forte a partir daqueles que tinha à disposição. Cada espírito demoníaco é reconhecido pela sua própria força da alma, que são bronze, silver, gold, black gold, legend e assim em diante. Estas são as categorias criadas em Gloricity. O que as pessoas comuns não sabem é que todo espírito demoníaco tem diferenças em sua taxa de crescimento. Mesmo que seja um demônio de nível baixo, se tiver uma taxa de crescimento alta, não é impossível que ele fique forte o suficiente para matar um espírito demoníaco do Legend Rank. Ao mesmo tempo, a taxa de crescimento de alguns espíritos demoníacos é muito acima do comum, por exemplo, o demônio sombrio de Nili. Nili separou as taxas de crescimento em 6 níveis, que são ruim, comum, bom, excelente, extraordinário e Deus. O demônio sombrio é, sem dúvidas, um espírito demoníaco com uma taxa de crescimento Deus. Isso também significa que o crescimento dele é ilimitado. As pessoas comuns não sabem como diferenciar a taxa de crescimento de espíritos demoníacos, mas Nili sabe. Assim como em seres humanos, as taxas de crescimento deles podem ser descobertas através do uso de cristais da alma. A única coisa que muda é que o método para encontrar as diferenças é outro. Quanto ao segundo espírito demoníaco com que se integrará, ele terá um grande impacto no futuro de Nili, portanto, ele tem que escolher cuidadosamente. Mesmo que não possa obter um espírito demoníaco com taxa de crescimento Deus, ele tem que conseguir um com, pelo menos, uma taxa de crescimento extraordinária, caso contrário, pagar tanto no pote do demônio do pesadelo teria sido um total desperdício. Nili pegou 10 pedras de espíritos demoníacos e usou um cristal da alma para testar o nível deles. Nuvem da alma, destruída. Taxa de crescimento ruim. Nuvem da alma, destruída. Taxa de crescimento ruim. Nuvem da alma, destruída. Taxa de crescimento ruim. Nuvem da alma, quebrada. Taxa de crescimento comum. Ele, muito rapidamente, conduziu os testes nos 10 espíritos demoníacos. 7 com taxas ruins e 3 comuns.
Nili não pôde deixar de se sentir um pouco decepcionado. Realmente, é muito difícil conseguir algumas taxas de crescimento de alto nível somente com esses espíritos demoníacos comuns. Ele pensou consigo mesmo, um pouco decepcionado. Querer conseguir outro espírito demoníaco com uma taxa de crescimento Deus como o demônio sombrio seria muito difícil. Claro, se não fosse esse o caso, Nili não teria entrado em risco para ir até as ruínas da antiga cidade Órgida. Esses espíritos demoníacos lixos, nas mãos de outros, seriam tratados como tesouro. Nili jogou as 10 pedras de espíritos demoníacos no pote e começou a operá-lo com sua força da alma. Imediatamente, o pote do demônio do pesadelo começou a brilhar, emitindo uma luz deslumbrante. Aquele fluxo de luz começou a se mover no interior do pote. Nili conseguia ver que depois das 10 luzes girarem sem parar elas gradualmente se fundirão, formando uma névoa espessa. Após cerca de 10 minutos, a luz do pote do demônio do pesadelo foi se dispersando de pouco em pouco. Um espírito demoníaco era igual a um espírito normal. Ele estava se deslocando para lá e para cá na parte inferior do pote. Nili o capturou e depois o selou em uma pedra de espíritos demoníacos. Em seguida, ele foi em frente e verificou a taxa de crescimento. Nuvem da alma, superficialmente completa. Taxa de crescimento boa. Este pote do demônio do pesadelo realmente é extraordinário. Mesmo assim, uma taxa de crescimento boa ainda está longe de ser o suficiente. Nili sacudiu a cabeça. Ele definitivamente não vai escolher um espírito demoníaco com uma mera taxa de crescimento boa. Nili colocou de lado o espírito com taxa de crescimento boa e, em seguida, pegou mais 10 pedras de espíritos demoníacos, começando a verificá-los. 10 espíritos demoníacos do tipo lutador, o melhor era um touro, que tinha uma taxa de crescimento boa. Nili novamente os jogou no pote do demônio do pesadelo. A refinação foi um sucesso. A refinação foi um sucesso. A refinação falhou. A possibilidade de falha era bem pequena, provavelmente uma em cada 10 vezes. Mesmo assim, após refinar 60 vezes, o melhor que apareceu foi somente um espírito demoníaco do tipo lutador com uma taxa de crescimento excelente. Todos os outros eram espíritos com taxas de crescimento boas. Não é o suficiente. Nili balançou a cabeça. A dificuldade de aumentar a taxa de crescimento do espírito demoníaco continuava bem alta. De qualquer jeito, Nili ainda tem muitos espíritos demoníacos, portanto ele não vai desistir tão facilmente. Em meio aos 2.000 espíritos demoníacos, existem cerca de 60 que não necessitam de refinação pois já têm taxas de crescimento excelentes e 200 que têm uma taxa de crescimento boa, não está tão mal assim. Estes espíritos demoníacos já eram originalmente talentosos quanto às suas taxas de crescimento. Durante os 2 dias seguintes, Nili ficou refinando sem parar. Um após o outro, ele transformou esses espíritos demoníacos com taxas de crescimento ruins e comuns em novos, os quais tinham uma taxa de crescimento boa. Em seguida, ele utilizou os espíritos com taxa de crescimento boa e os refinou em novos com taxas de nível excelente. E por último, Nili ficou com mais de 90 espíritos demoníacos com taxa de crescimento excelente, os quais ele combinou em espíritos demoníacos de nível extraordinário asterisco. 0. Espíritos demoníacos com taxa de crescimento extraordinária são os mesmos que espíritos demoníacos de nível extraordinário.
Quanto maior o nível de fusão, maiores as chances de fracasso. No final, apenas 5 espíritos demoníacos de nível extraordinário sobrarão da refinação. Olhando para os 5 espíritos demoníacos com taxa de crescimento extraordinária, Nili ainda não se sentiu satisfeito. Se tivesse 10 daqueles, ele poderia ao menos ter a oportunidade de refiná-los em um espírito demoníaco com taxa de crescimento Deus, mas com uma chance muito alta de fracasso. Quanto ao refino de espíritos demoníacos com a taxa de crescimento extraordinária, as chances de sucesso eram apenas meio. Se ele refinasse espíritos com taxas de crescimento Deus, já seria ótimo conseguir algo em uma de cada 5 vezes. A Associação de Alquimistas enviou para Nili sua parte do dinheiro das vendas recentes de elixires, o que era cerca de 1 bilhão. Depois de pensar um pouco, Nili foi ao encontro de Nihai e Nien, fazendo os dois ajudarem-o a adquirir uma grande quantidade de espíritos demoníacos do tipo lutador. O maior número possível. Para cada espírito demoníaco do tipo lutador que adquirissem, ele iria dar uma pequena recompensa. A recompensa que Nili estava dando era bem grande, por isso eles certamente farão o melhor que puderem. Apressadamente, os dois foram para várias salas comerciais para adquirir a maior quantidade de espíritos demoníacos do tipo lutador que pudessem encontrar. Depois de dar para eles algumas centenas de milhões, Nili conseguiu dezenas de milhares de espíritos demoníacos do tipo lutador e continuou usando o pote do demônio do pesadelo. Com o crescente número de refinamentos, Nili tinha percebido que o pote do demônio do pesadelo também sofreu algumas mudanças. O pote originalmente manchado se tornou mais claro. Eles podiam até mesmo ver o processo de fusão dos espíritos lá dentro. Nili podia sentir que o pote do demônio do pesadelo estava absorvendo uma pequena porção da energia dos espíritos demoníacos refinados. Com o passar do tempo, o pote se tornaria cada vez mais forte.